Olá pessoal, queria apresentar o módulo que eu fiz da qualidade de vida do Foundry. Esse módulo foi criado para adicionar as automações, outros módulos que estavam sendo desenvolvidos para não ficar tudo solto, foi adicionado aí para o mestre. Então a instalação pode ser feita através da URL do, do JSON, que pode ser feita através do manifesto, né? Então, vou mostrar um pouquinho das configurações aqui. Primeiro, o módulo ele foi criado de uma maneira que ele pode utilizar os módulos em si têm as permissões. Então, você vindo aqui nas configurações do jogo, você pode permitir a automação de combate, que vai dar toda a parte de otimização de combate. Eu vou mostrar um a um em seguida. Equipamento e recipiente, que na verdade ele permite você colocar itens dentro de bolsas. Monstros carregam itens, que permitem que seus monstros carreguem itens para eles serem dropados aí para ter o loot quando você derrota os seus inimigos. E ele também a parte de distribuição automática de XP vai estar na automação de combate que nós já vamos ver. O tomo da magia, que é algo que eu fiz há um tempo atrás, tanto o tomo da magia arcana quanto o da magia divina, que traz lá do antigo, do SR lá da D&D, traz as magias de lá, com a separação das escolas de magia, das esferas, no caso das magias divinas, e também as regras de magia selvagem. Um gerador de pergaminhos, que ele pode funcionar independente do tomo da magia, ele não é obrigatório, tá? No caso ele vai funcionar só com SRD, ou também ele pode gerar a partir das magias que estão no tomo da magia, e a carta de controle de sessão, para você fazer o controle de turnos, de encontros, tochas e descansos. Então vamos começar olhando, vamos olhar lá para a parte da parte de automação de combate. Então aqui eu já criei dois personagens que a gente possa fazer um combate aqui para ilustrar a parte de automação. Então vamos entrar em combate e aqui vamos rolar a iniciativa. Então, na ordem aqui, nosso clérigo anão vai ser o primeiro a atacar. Para que a automação funcione, ele precisa utilizar o target. Então você, no turno do clérigo anão, que seria o primeiro a atacar, a gente vai utilizar o mouse em cima do seu alvo, vai apertar a tecla T para dar o target. Depois disso nós vamos rolar o ataque. Eu acabei de perceber que aqui ele está sem uma arma habilitada, então vamos dar uma arma para esse clérigo. A gente vai dar um mangual para ele. Então agora nos ataques ele vai ter o ataque do mangual. Ele vai rolar contra o orc. Tá aí, normal. Então, como eu sou o GM, eu já tô vendo que foi rolado aqui. O dano base foi 9. Aí ele pergunta se é normal, se esse alvo tem fraqueza ou resistência. Se for um dano normal, ele vai aplicar este dano de 9. Se ele tiver fraqueza, ele recebe dano dobrado, por causa de um dano de fogo, por exemplo, se for algo que tenha fraqueza contra fogo ou frio. E se ele tiver resistência, ele vai receber metade do dano. Então é um dano normal. Esse orc, no caso, ele morreu. Então chegou a 0. Aí é perguntado na interface do mestre: ele morreu? Sim. Então, quando a gente olhar aqui, o orc já vai receber aqui o token que ele já está morto. E esse combate aqui já se encerrou.
Quando nós encerramos o combate, entra aqui combate finalizado. Isso daqui chega, essa mensagem vai chegar no chat, na verdade. E tem a opção para o mestre distribuir a XP. Quando ele distribui a XP, ele pega o valor alocado e tenta dividir igualmente por todos os players que participaram da batalha. No caso, o mestre ainda pode ajustar se ele quer dar mais ou menos XP, distribuir essa XP. Então, se nós olharmos aqui, o anão automaticamente ele já recebeu essa experiência. Eu sei que um personagem de sexto nível com 0 de experiência, só não coloquei a experiência mínima para ele, mas ele já contabiliza a XP aqui. Agora eu vou ressuscitar esse orc. Melhor, na verdade, a gente apagar ele e pegar um novo ator aqui. Se a gente iniciar um novo combate, e agora o nosso orc passar a atacar, por exemplo, vou atacar esse personagem que ele tem a CA menor. E no caso no chat vai estar anunciando que essa rolagem foi um erro. Então vamos simular aqui como se fosse um outro ataque para a gente verificar o acerto. Estou fazendo uma pequena roubadinha. Estamos com azar nos dados. Vamos dar um buff aqui no nosso orc para ele acertar mais fácil. Aqui está informando que o dano não está cadastrado. Vamos verificar aqui, porque é um dano por arma. Como esse dano não é por arma, você faz a sua rolagem com Dice Online, com Dice Tray ou com alguma coisa, e você informa qual é o dano que for aplicado. Então, se é um dano normal, o personagem chegou a 0 de vida, que no caso seria o Halfling assassino, que estava com 10 pontos de vida. Se a gente pegar e cadastrar um dano para este ataque aqui, que não seja um dano baseado em arma, e sim que seja o dano de um D6, ele vai fazer o dano de rolagem, né? Ou melhor, a gente pode pegar até um outro item aqui do compêndio. Vamos pegar um outro monstro. Vamos colocar o Cíclope aqui. Vamos encerrar o nosso combate. Vamos tirar o nosso token do Halfling daqui. Como não teve criatura derrotada, ele não vai distribuir XP. Vamos pegar o nosso Halfling assassino. Só que vamos dar um pouquinho mais de vida para ele.
e vamos jogar ele novamente aqui na tela. Para ficar mais fácil, vamos colocar o nome do nosso token. Então vamos novamente recriar um combate aqui. Então agora a gente já começa. Primeiro o ataque vai ser do Halfling. Como ele já tá, eu apertei o T em cima do Ciclope e vou rolar o ataque dele, que é um ataque de adaga. Com 9 provavelmente ele erra, que dá um total de 12, não passa a CA do nosso Ciclope. Ele tem CA 16, 17 nesse caso aqui, para que a gente não tenha erro, eu vou alterar a CA para um número fixo. Agora o Ciclope atacando. Vamos atacar o Clérigo Anão, que ele tem um pouco mais de vida. Agora tá vendo que a gente tem um dano definido aqui, né? Quando esse dano está definido, aquele menu que pede o dano, ele não vai aparecer, ele vai rolar automaticamente. Perguntando novamente se é normal, fraqueza ou resistência. Se é um dano normal, ele vai ser aplicado. Se a gente abrir agora a ficha do Clérigo Anão, a gente viu que ele perdeu os 11 pontos de vida de dano automaticamente. E isso vai se desenrolar. Quando é um ataque de BAD, que é no caso, vamos pegar aqui do nosso Halfling Assassino, qual é o turno dele, ele for fazer esse ataque, o dano do BAD, se a arma não tiver calculada, que são casos de arco, besta, funda, que o dano depende de flecha ou do projétil, então essa rolagem tem que ser feita externa e esse dado tem que ser informado naquele pop-up. E isso aqui é a parte da automatização de combate que é feita. Passando para a nossa próxima configuração, a gente vai falar de equipamentos em recipiente, tá? Esses equipamentos foram criados, deixa eu encerrar esse combate aqui. Quando nós temos aqui um personagem e ele carrega os seus equipamentos, nós temos a opção agora de colocar, por exemplo, itens da mochila, os itens que vêm dentro do SRD, que são esses itens de recipientes e vasilhames. Esses itens se tornaram containers. O que isso quer dizer? São recipientes, eles podem carregar outros itens dentro dele. Então, quando você pega um item, por exemplo, um item geral, você vai pegar um espelho. Você pode colocar esse espelho, pode ser colocado dentro da mochila. Ele está aqui. A mochila tem a opção de esvaziar a mochila. Ele vai jogar todos os itens fora. Você pode excluir cada um dos itens, ou você pode retirar ele do recipiente. Se você retirar ele, ele vai passar aqui para os itens gerais. Se você pegar esse item e arrastar aqui para dentro, ele volta para dentro da mochila. A mochila também ela tem um detalhe. O ouro pode ser armazenado. Por exemplo, esse personagem tem 15 moedas de ouro. Se eu pegar essa mochila, clicar nos itens e vir aqui embaixo, o conteúdo dela, eu posso guardar, por exemplo, 10 POs. Eu vou guardar as moedas. E aqui as moedas estão guardadas.
pode ver que esse personagem continua tendo 15 moedas. E ele tem esse botãozinho novo aqui, que é o botão de transferir para outro ator. Eu posso pegar esse item aqui e transferir, por exemplo, para o Halfling Assassino. Transferir com todo o conteúdo. Agora essa bolsa está com ele. Pode ver que minhas POs foram para 5, porque 10 estavam guardadas na mochila. E se eu pegar aquele ator, que é o Halfling Assassino, e for olhar os equipamentos dele, aquela mesma mochila agora está aqui, com as mesmas 10 moedas que foram guardadas. Se eu excluir essa mochila, ela avisa que ela tem dinheiro, eu vou excluir todos os itens que estão dentro da mochila serão excluídos. Então ele pergunta antes que você perca todos os itens. Essa fica uma maneira fácil de você automatizar os seus dados, você criar o recipientes para você carregar itens e você transferir com maior eficácia. Tá? Isso daqui já vai levar a gente para terceira área do tópico, que são agora tanto os monstros. Vamos pegar aqui, eles têm uma aba nova que chama equipamentos. Você pode criar um novo item, ou você pode também pegar qualquer item que esteja lá no CRD e jogar na mão desse monstro. Então, se a gente pegar aqui na parte de equipamentos e nós demos um apito para esse ciclope, ele passa a carregar um apito agora. Inclusive você pode colocar armas, você pode dar moedas para ele, inclusive você pode dar um saco de itens para ele, que ele também vai carregar, vai utilizar o mesmo modelo. Isso permite que agora a gente utilize, por exemplo, aqui eu coloquei o cavalo de guerra. E o que eu fiz com esse ator? Eu configurei esse cavalo de guerra, a propriedade dele, eu dei ele o player passou a ser dono desse cavalo. E este cavalo, ele pode carregar equipamentos. Então aquela mochila que está lá com o Halfling, agora eu posso transferir ela para o cavalo de guerra. Aqui está aparecendo todo mundo justamente por como está na interface do mestre do jogo. Então eu vou transferir o conteúdo para o cavalo de guerra. Ela saiu daqui. Se eu vir agora na interface do cavalo de guerra, ele já está avisando a carga total de Kreigs e aquela mochila está armazenada com o meu cavalo. Por que foi feito isso? Justamente para você poder distribuir o peso a carga do seu personagem com um cavalo, com uma montaria que você esteja carregando. Futuramente eu penso em implementar isso daí também para carroças, mas ainda não é esse momento. Então, vendo lá na interface do player, se a gente for nos atores aqui do player, ele vai ter acesso tanto ao clérigo, né, quanto ao cavalo de guerra. E aqui a gente pode ver com os equipamentos, ele vai poder mexer dentro desses equipamentos da maneira que ele quiser. Inclusive agora ele pode até pegar essas moedas e passar para ele próprio. Ainda não existe essa automatização de você sacar as moedas que estão no cavalo isso não é totalizado com o seu personagem, talvez futuramente. Então, a parte interessante também é que você pode, por exemplo, se eu trouxer esse token do cavalo de guerra para a mesa, e aqui sendo na interface do jogador, ele também vai poder eventualmente mover esse ator e até utilizar ataques com ele, é possível, tá? No caso, como aqui está ligado o módulo de combate, eu preciso ter o target, tá? Lembrando que o autocombate ele não faz controle de proximidade, no caso se você está longe, está perto, controle de distância ele não faz. Então se você der um target no alvo à distância, ele vai executar o ataque.
até mostrando para vocês, o cavalo dá um coice aqui, ele estaria à distância. Se eu rolar esse ataque vai acontecer. E aqui uma parte interessante, ele teve um 20 natural. E aí a regra de acerto pode ser feita tanto com a regra do clássico ou com a regra do expandido. Aí ele pergunta pro mestre a decisão. Aliás, ele vai perguntar para o player. Jogando a regra do expandido, ele já vai rolar a partida da tabela. Só que esses dados eles não são utilizados através do. Eles não são automaticamente. Por exemplo, o Golf 0 o dano máximo, então precisa ser ajustado. Isso tem que ser feito pelo mestre. Não existe esse nível de automatização, por exemplo, calcular o sangramento, esse tipo de coisa. Mas isso é registrado aqui no chat para que o mestre possa administrar. Aqui, quando é feito esse dano, quando o dano é feito pelo personagem, ele não aplica o dano automaticamente. Isso aqui nós estamos vendo a interface do jogador. Então, aqui a gente fez o dano, foi aplicado o dano base de 6. Se nós formos aqui na interface do mestre e vemos aqui no chat, vai ter esse botão disponível para aplicar o dano, onde o mestre vai poder aprovar ou não esse dano, para evitar do player ficar rodando ataque e quer só contabilizar o primeiro. Então aqui, ok, foi um ataque válido, ele vai fazer a mesma interação. O ataque vai rodar. Então precisa dessa intervenção, o mestre autorizar o dano sempre na automação de combate. A gente voltando lá naquela parte. Desculpa ficar desconectado, mas faltou explicar essa parte. Chegando agora na parte da explicação, Tomo da Magia. O que é o Tomo da Magia que também entra aqui? Ele foi um módulo que eu criei há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. E ele introduz as magias lá do Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição. E a parte de escolas e a parte de esferas para magias divinas. As regras estão todas nos livros lá que está disponível no Covil e também vai estar aqui dentro. Então, se nós formos aqui nos módulos, aqui embaixo vai habilitar os compêndios do Tomo da Magia, que vão estar separados aqui por magias arcanas por círculo, magias arcanas por escolas. Vamos voltar lá na interface, aqui já estamos na interface do mestre. Então, se formos aqui por círculos, nós vamos ter primeiro no círculo para as magias arcanas. Então, por escola de magia vão estar cada uma das escolas aqui. As regras de como utilizar tudo isso está no livro do Tomo da Magia, que eu já vou mostrar para vocês. E também introduz o contexto de magia selvagem, que são os surtos de magias especiais, que elas podem ter efeitos diferentes aí, vai precisar dessas tabelas, só que ele já está automatizado nesse sentido. Magias de missão, que são introduzidas para as magias divinas, e magias cooperativas, que também são magias divinas, né, que podem ser feitas em cooperação. Toda a descrição vai estar lá. Se nós vimos aqui no journal, aqui nas regras, nós vamos ter tanto os PDFs quanto as regras para magia divina e arcana. Aqui nos PDFs já está dentro do módulo, você pode encontrar os PDFs e tem a descrição aqui de como funciona todas as escolas de magia, tanto para sacerdote, também vai ser encontrado isso pro Tomo da Magia Arcana. Também tem aqui disponível para você consultar direto dentro do Foundry. Essas magias você carrega para dentro do teu personagem. Então, se eu pegar lá meu clérigo ou não, pegar os compêndios de magia divina por círculo, né?
e ele vai ter acesso a uma magia de terceiro nível, se não me engano são 2 de segundo e 2 de terceiro. Então, essas magias eu posso adicionar para o meu jogador, e essas magias vão estar linkadas aqui, onde a fonte que veio do Player Handbook da segunda edição, qual página, qual é a escola dela. Então essas regras de escola novamente estão lá no PDF, e daqui funciona da mesma maneira, né? Se você executar a magia é postada no chat da mesma maneira. Então ela tem que estar carregada aí e dá uma quantidade de usos para ela, né? Aí sim eu consigo, o texto da magia vem todo aqui, que é o mesmo que vai estar lá no livro, só fica aqui para facilitar o roleplay, a sessão de jogo. Falamos disso, então agora vamos falar um pouquinho da parte da geração de pergaminhos. Quando a gente habilita essa opção, de gerar pergaminho, aqui dentro de itens a gente tem gerar pergaminho. Pode ser feito de algumas maneiras. Pode ser sortear a magia, pode selecionar uma magia se você quer fazer um pergaminho de afastar mortos-vivos. Então você pode selecionar a magia, você vem aqui está procurando magias cooperativas, né? A gente tem que pegar um pergaminho de animar os mortos. Então aqui já virou animar os mortos, pergaminho de quinto círculo. Ele tem uma chance de ser amaldiçoado ou não, aleatória, 10% de chance. Você pode determinar que ele seja caótico ou não amaldiçoado, um pergaminho normal. Crie esse pergaminho. Para quem esse pergaminho vai? Você vai transferir ele para um ator. Então vamos dar lá para o nosso clérigo anão. A partir desse momento, esse clérigo anão vai ter aqui nos equipamentos dele, ele tem um pergaminho de animar os mortos. Aqui está a magia, se você clicar na magia ele vai mostrar qual é a magia, e se você clicar em usar, ele vai jogar lá no chat, e automaticamente, como todo pergaminho, depois de usado, esse pergaminho ele queima e não pode ser mais usado. Se você cria, por exemplo, um pergaminho amaldiçoado, obrigatoriamente vamos selecionar a magia aqui, novamente vai ser um de imobilizar mortos-vivos, só que esse pergaminho vai ser amaldiçoado obrigatoriamente. Nós criarmos esse pergaminho, ele já vai sortear o efeito, que é uma informação exclusiva para o mestre, e essa informação não vai aparecer para o jogador. Então vamos dar para o nosso clérigo anão novamente. Se nós formos lá na interface do jogador, olharmos os equipamentos aqui, o pergaminho de imobilizar mortos-vivos está aqui, só que ele não avisa que esse pergaminho é amaldiçoado. Quando ele usa, aí sim é postado, o jogador posta uma mensagem para o mestre, que é uma mensagem para ele, dando o efeito do pergaminho amaldiçoado. Isso é avisado para o jogador e para o mestre em si. E o último item que fiquei de falar foi do cartão de controle de sessão. O que ele vai habilitar? No caso, lá na interface do mestre, se nós formos em diário, vai abrir um botão chamado nova carta de controle, que é, para quem já conhece no Old Dragon, no kit do mestre, vem esse cartão para você fazer controle de sessão. Ele vai marcar aqui por 4 horas, onde ele permite, ele é bem simples, tá? Ele permite que você vá marcando a cada um dos turnos na primeira hora. Então a primeira hora tem 6 turnos. Aí ele vai marcando aqui como é simplesmente a versão digital daquele cartão, onde acontece a rolagem de encontro. D é o descanso curto. O
e o T é a loja, a tocha, né? No caso do L é o final de lanterna que vai ter aqui no final da quarta hora. Então, quando rola o encontro, ele já faz o teste de encontro automaticamente e posta aqui no chat o resultado. Encontro aleatório nenhum, encontro indicado. No caso, quando ele soma, ele avisa só que teve um encontro e o mestre determina qual encontro que vai ter. E isso finaliza todas as adições que tem aí do qualidade de vida do Old Dragon 2. Esse módulo está disponível no URL que deve estar aí nos comentários do vídeo. Obrigado a todo mundo e até a próxima.